de operadores. Muito boa tarde, Antônio. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar com vocês. Agradeço também o convite, um prazer. Obrigado, Antônio. Antônio, Ibovespa hoje é todo vapor. Nesse momento, alta de 1,46%, 121.942 pontos. O que você está vendo no gráfico para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo e também como está o andamento do dólar na B3? Quer dizer, B3 não, né? O câmbio do dólar, né? Mas... Perfeito, perfeito. Bem, a Ibovespa, ela tinha feito um dia de correção, né, na semana passada, que a princípio assustou muita gente, mas ele se manteve ainda acima da média móvel de 20 períodos, que é essa linha vermelha que a gente vê aqui no gráfico, após um rompimento, né, muito claro que a gente consegue ver no gráfico, de uma figura de continuação de tendência, que é uma flâmula de alta, né? Portanto, essa correção, né, que a gente consegue ver aqui no gráfico, ela já a princípio foi terminada e a gente tem os próximos alvos na Bovespa aqui no 123.650 e posteriormente no 126.660. Sabemos que essa semana é bastante carregada de dados econômicos, né? Quarta-feira temos aí o anúncio da taxa de juros, mas o Boletim Focus de hoje também já serviu como um termômetro, né, de mercado de que qualquer queda na inflação e também potencial queda na taxa de juros deve ser um combustível aí para a Bolsa. Portanto, sim, acredito que a tendência de alta permaneça e continue até pelo menos os 123.700 e a continuação os 126.700. Pelo lado do dólar, né, hoje foi dia de rolagem no dólar futuro. O dólar futuro ele tem uma tendência de baixa, né, muito clara, que a gente consegue ver aqui no gráfico, mas os preços eles estão sentados aqui agora, né, nessa região de fundo aqui entre o 4,75 e o 4,80. Né? Então, o dólar, ele, como a gente pode ver, né, ele teve uma primeira pernada de baixa, veio fazer pullback aqui no fundo de um canal de baixa de longo prazo que ele tem, e na semana passada ele conseguiu trabalhar abaixo do 4,80. Portanto, ele, apesar de lateralizado aqui no curto prazo, ele continua com viés de baixa. Abaixo da região do 4,75, a gente deve ter aí um claro movimento, né, uma clara continuação dessa tendência de baixa, a princípio buscando o primeiro alvo no 4,70 e depois aqui no 4,60. Mas a tendência de baixa é muito clara e acredito que os anúncios fundamentalistas dessa semana devem contribuir para a retomada dessa tendência de baixa. Perfeito. Agora vamos dar uma olhada nas maiores altas e baixas de hoje. Carrefour, BRF e Dexco. As maiores altas de hoje. O que você está achando de Carrefour, BRF e Dexco? Muito bem. No Carrefour a gente vê que que ele conseguiu hoje romper a média móvel de 200 períodos, tirando um pouco mais de zoom. A gente vê aqui no fundo a formação de uma clássica figura de reversão de tendência que a gente conhece na análise técnica como ombro, cabeça, ombro invertido, né? O Okoi. Esse Okoi, ele tinha a projeção mais ou menos até esse último topo que ele tinha feito na casa dos 11,60, 12 reais, que ele conseguiu romper, né, nas últimas sessões e agora ele vem rompendo finalmente a média móvel de 200 períodos. Portanto, a tendência é de alta, né, e a gente deve ver aí a ação do Carrefour buscando alvos aqui na região dos 15 reais, primeiramente, e depois lá na região dos 16,30. Então, claramente a tendência de alta com o rompimento de hoje, mantendo-se acima dessa média de 200, a tendência é de alta buscando esses próximos alvos. Depois nós temos a BIF, né, que foi uma dos destaques de alta, a BRF, perdão. BRFS. Brasil Foods. Muito bem. A Brasil Foods, a gente tirando um pouco de zoom, né, a gente vê que essa daqui já conseguiu vencer a média móvel de 200 períodos já faz algum tempo, mas ela vinha brigando aqui nessa região dos 9,80, que é a região que ela se encontra agora, né? Então, apesar desses 2 dias de alta, que ela vem hoje uma forte alta de 6,20, para a gente ficar confortável na compra, a gente tem que esperar o rompimento dessa última região de resistência, aquela que está exatamente agora aí nos 9,80, né? Então,
acima dos 9,80, né, para a gente poder ficar confortável, eu acredito que um rompimento dessa região e potencialmente, eventualmente, um pullback, até acompanhado esse pullback, talvez da média móvel de 20 períodos, que ela deve subir aqui, né, se isso acontecer, aí sim nessa região, no pullback eu acredito que seja uma boa região de compra. No momento, eu acho que ainda é muito cedo, porque essa resistência ela precisa ser rompida e ela já foi testada 2 vezes sem sucesso. Então, apesar da alta, eu sugiro um pouco de cautela ainda nesse papel. Depois nós temos a Dexco, né? Se eu não estou equivocado. Dexco, DXCO, isso. Muito bem. A Dexco, tirando um pouco de zoom, a gente vê que ela tem, apesar do movimento de alta dela, né, ela vinha em um movimento complicado, porque ela estava entre a média móvel de 20 e a média móvel de 200 períodos, que é essa linha azul, que é uma região de indecisão de médio prazo que a gente tem na análise técnica. Confirmando-se esse rompimento, né, dessa média de 20 na região que ela se encontra agora, né? Ou seja, se amanhã ele conseguir manter os preços acima do 8,37, essa figura assim já começa a se tornar mais positiva, né? E compras sim são indicadas. Acredito que o próximo alvo dessa operação seja o 9,10 e potencialmente o 9,50 a continuação. Perfeito. Vamos agora para as piores do dia, porque tivemos a Hypera, a CVC e a Redditor. O que você está achando dessas 3? Muito bem. CVC é a primeira delas. A CVC, ela, classicamente, ela já vem numa tendência de baixa, né? Então é um papel que, se a gente tira bastante zoom, a gente vê que ela até tinha uma linha de tendência de baixa, né? Que vinha traçando todo este movimento de queda. Né? Aí ela veio, puxa, de novo, olha lá, testar a média móvel de 200, que é a linha azul, e não conseguiu. Né? Então vejam o correlato que a gente tem com as outras. Né? As outras, elas conseguiram vencer a média de 200, essa daqui não conseguiu. Né? E aí, puxa, ela retomou esse movimento de queda dela. Portanto, é um papel que, apesar da tendência de baixa, né, muito cuidado para quem está comprado no papel ou então acredita, é muito cedo para pensar em compra, ela vem numa tendência de baixa, apesar dessa lateralização de curto prazo que ela tem. Né? Para quem gosta de vendas, acredito que sim, se o papel conseguir romper a região abaixo do 2,96, seja uma boa oportunidade de venda, né? Tendo como alvo aí os suportes anteriores na região do 2,72 e do 2,51. Depois a gente teve quais outras, perdão? Redditor e Hypera. Muito bem, a Redditor 3, né, ela vinha numa tendência de alta, deixa eu tirar um pouco de zoom para a gente ver o rompimento dessa importante região de resistência que aconteceu aqui no 34,20, portanto é uma correção. A gente até consegue ver esses 3 candlezinhos vermelhos que ela tem, que eles ficam presos dentro de um canalzinho contra este movimento principal. Isso aqui na análise técnica é conhecido como uma bandeira de alta. É um padrão de continuação de tendência de alta e que é uma coisa muito esperada depois que o papel sobe bastante. A gente espera que ele corrija para poder retomar a tendência. Então, ela ainda está em correção, né? Muito cedo para falar em compra, mas acho que acima dessa linha aqui, dessa linha de tendência de baixa, pode ser uma boa compra. Acredito que ela continue caindo ainda mais alguns dias para poder se encontrar aqui com a média móvel de 20 períodos nas próximas sessões e quando sim ela deixar uma velinha, né, no gráfico diário rompendo essa linha de tendência de baixa, assim seja um bom momento de entrada. Acho que vale a pena ficar de olho, né? O papel tem estrutura de alta, mas está em correção, o que é uma excelente oportunidade para a gente esperar o rompimento para entrar a favor da tendência. E por último a gente teve E por último Hypera, temos a Hypera, isso. A IP3, muito bem. A Hypera, ela tem um movimento que a gente encontra em algumas ações da Bolsa, algumas elas já estão em tendência de alta ou estão corrigindo. Essa daqui, ela não conseguiu romper a região do 46,36, que é essa resistência aqui em cima, e no médio prazo a gente tem também uma região de consolidação, né, que está entre essa região do 46,80, mais ou menos, é a média móvel de 200 no 42,50. Acredito que uma falha, né, caso amanhã ela continue caindo, o que provavelmente deve acontecer,
e ela teste essa média móvel de 200 e não consiga romper, e, por exemplo, deixe um martelo aqui, nas próximas sessões, pode ser uma boa entrada para uma operação de curto prazo, buscando pelo menos como primeiro alvo essa região do 46,80. Né? Muita gente às vezes acha que a gente só gosta de operar a tendência, mas a gente gosta de operar lateralizações como essa também, porque a gente consegue ver claramente onde estão os suportes e as resistências, né? Os alvos da nossa operação, assim como os stops. Então essa é uma boa oportunidade para quem gosta de operar swing trading de curto prazo. Perfeito. Isa, sua pergunta para o nosso analista técnico de hoje. Em Vale, a gente falou bastante hoje sobre Vale. Isa, tudo bem, vamos lá. Na Vale. A Vale, ela vem graficamente, ela está numa região de lateralização que a gente consegue ver entre os 64 e os 72,50. Essa lateralização ela era um pouco mais estreita antes desse rompimento da semana passada, né? Essa lateralização ela estava entre os 69,70 e os 64, né? Mas semana passada ela expandiu um pouco essa lateralização e ela veio testar essa região aqui que teve um gap, tá vendo? Então ela veio exatamente nesse 72,56. Portanto, para a gente, graficamente, ela está no meio dessa zona de congestão, né? Ela tem essa resistência aqui no 72,60 e o 64. Puxa, ela está exatamente no meio. Então a gente gosta de esperar alguma dessas extremidades para ter uma melhor oportunidade, né? Portanto, caso ela continue subindo, puxa, acima do 72,56, caso ela consiga vencer, sim, a gente deve ter aí uma boa oportunidade de compra com alvo, né, o primeiro alvo aqui na média móvel de 200 na região dos 77,20. Caso ela não consiga, né, no dia de amanhã, trabalhar acima dos 69,64, provavelmente ela deve continuar esse movimento de baixa, buscando primeiro 69,70, depois aqui a região dos 64, aonde sim seriam boas oportunidades de compra, principalmente se ela conseguir voltar aqui na região dos 64. Perfeito, perfeito. Eu queria aproveitar também para perguntar sobre as Junior Oil, né? Além de Petrobras, Junior Oil como PetroRio, 3R e PetroRecôncavo. O que você está vendo, Antônio, no gráfico? Muito bem, então a gente tem primeiro a PetroRio, né, que ela continua numa boa estrutura de alta, né, a gente vê que ela tem uma clara tendência de alta, agora ela parou nessa resistência, né, no topo histórico dela aqui na região do 46,60, mas ela forma um pequeno triângulozinho de alta, né? Então, puxa, ela também está ainda sofrendo possivelmente uma correção, mas a gente vê que apesar de ter hoje um volume mais alto do que dos últimos dias, ela não conseguiu cair tanto, o que mostra a força dos compradores. Portanto, o rompimento, né, dessa resistência nos próximos dias no 46,60 sugere-se compra para a retomada da tendência. Caso a correção ainda continue, poxa, uma compra aqui na região da média móvel de 20 no 42,87 ou até um pullback nesse topo anterior dos 43,80 deve ser uma boa oportunidade de compra. Portanto, o papel ainda está em correção, mas tem estrutura de compra, vale a pena aguardar, porque parece ser sim uma excelente oportunidade. Depois nós temos a a 3R, né? A RRP3. RRP3 ela vem lutando, né? Mais uma que está na região da média móvel de 200, que é um importante referencial para a gente mostrar. Puxa, por que você fala bastante da média móvel de 200? Porque ela é um referencial simples, né, que muita gente entende na análise técnica, e os estrangeiros usam bastante para operar essa média. Eles usam isso como um balizador, né? O preço acima da média móvel de 200, tendência de alta. Abaixo da média móvel de 200, tendência de baixa. A gente vê aqui o papel ele tinha feito, né, ele tinha recusado o rompimento da média de 200 aqui há algumas sessões atrás, mas ele falhou em continuar caindo após essa estrela cadente, né? E vem trabalhando, apesar de meio feio, ele vem trabalhando consistentemente acima da média de 200, né? Mas essa região aqui, acima do 36,60, ele vem encontrando dificuldade. Toda vez, puxa, que os preços entram ali, eles encontram vendedores. Então, acho que é muito cedo para falar em venda, mas sim, acho que um fechamento acima
da 36,60 é uma boa oportunidade de compra, tendo como primeiro alvo aqui a região do 39. Então, apesar de o papel ainda não ter andado, ele tem estrutura e vale a pena aguardar aí uma entrada. E a última delas que você tinha falado, perdão, era a... PetroRio 3R e PetroRecôncavo. É a RSCV, é isso? O código dela? Isso. PetroResca, deixa eu ver aqui, que também não me lembro nunca o TIC. Isso, RSV3, exatamente. Perfeito. Bem, a gente tem ela também lateralizada no curto prazo, né, com uma resistência aqui na região dos 23,70, com dificuldade de romper. Essa ela tem uma condição um pouco mais peculiar em relação às outras, porque a gente tem a média móvel de 200 aqui na região do 25. Então, um pouco de cuidado, né? Porque um rompimento dessa resistência, com certeza vai sentir alguma coisinha aqui na média de 200. Portanto, nesse caso, eu sugiro sim, né, uma compra apenas quando os preços conseguirem vencer de maneira efetiva, por exemplo, um traçado como esse que eu desenhei, a média de 200. Aí sim vale a pena a entrada, né? Nesse caso, como está muito perto, a gente costuma dizer na análise técnica que nunca opere contra a média de 200, né? Nesse caso, puxa, comprar, sendo que existe uma resistência natural aqui tão perto, é arriscado. Portanto, ela tem estrutura também, mas exige um pouco mais de cautela na entrada dela. Perfeito. Isa, tem alguma última pergunta para o Antônio ou podemos encerrar? Se você puder, a gente tem tempo ainda? Se você puder. 2 minutinhos. Dá 2 minutinhos. Então, Copel, a gente falou hoje que a Sanepar anunciou que a Copel venceu a licitação para aquisição. Se puder dar uma olhada em Copel, por favor. Muito bem, Isa. Bem, a Copel, eu tiro um pouco de zoom para a gente entender um pouco a história dela, né? O papel ele tem uma resistência muito forte nessa região do 8,58, né? Depois que ela teve essa reversão aqui embaixo e conseguiu romper a sua média de 200, ela veio num caminho um pouco tortuoso, mas veio até essa região de resistência que a gente vê aqui na semana, né, que foi a máxima da semana passada, no 8,70, e que foi a máxima também do ano passado. Portanto, apesar do papel ele ter estrutura, né, e ter boas expectativas, eu acho que uma operação boa apenas no rompimento dessa região do 8,70. A gente pode esperar, por exemplo, que o papel suba, né, nesse 8,70, espere que ele seja vencido, suba um pouquinho, e aí sim ele faça um pullback. No pullback ou retorno, essa região sim pode ser uma boa entrada, né? Como ele está muito perto e ele já sentiu na semana passada essa região de resistência, eu sugiro graficamente um pouco de cautela no papel. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, eu queria agradecer muitíssimo o Antônio Montiel, analista técnico e sócio da Escola de Operadores. Muito obrigado, Antônio. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, o prazer é meu de estar aqui com vocês e sempre precisando eu estou à disposição. Forte abraço. É isso aí, até a próxima, um grande abraço. Vamos para o nosso gráfico do dia, rapidamente, gente, o gráfico do dia de hoje é um pouquinho mais light,